Hoje o programa Vida e Saúde na TV veio conhecer de perto o trabalho realizado pela especialista em ortodontia e ortopedia facial. É a doutora Luciene Capes. Como vai, doutora? Tudo bem, Denise, de você? Muito bem. Muito obrigada por nos receber aqui em sua clínica. Eu que agradeço. Muito bonita, por sinal. Durante a nossa entrevista, nós vamos ter a oportunidade de mostrar aí para o nosso telespectador. Pois não, fica à vontade. Doutora, eu quero entender e passar um pouquinho para o nosso público, porque muitas dúvidas nos chegam, né, a respeito de ortodontia e ortopedia facial. O que é? O que é um e o que é outro. Exato. Né? Exatamente. Então, de uma maneira bem simplista, a gente pode dizer o seguinte, que a ortodontia, ela visa mais o alinhamento dos dentes e colocando esses dentes numa posição funcional adequada. Então, é a movimentação dos dentes que provavelmente vão estar errados, em posições erradas, nós vamos corrigi-los. Já na ortopedia facial, ao invés de nós fazermos só a movimentação dos dentes, nós fazemos a movimentação óssea, ou seja, se o paciente apresenta alguma alteração óssea que precisa ser corrigida, a gente vai fazer essa alteração óssea. Isso acontece, deve ser feito, quando o paciente está em crescimento. Então, portanto, existem linhas de pessoas que trabalham com ortopedia facial no paciente adulto. Mas existe uma outra linha, que é a que eu sigo, que a ortopedia a gente usa para corrigir problemas em ósseos em pacientes que estão em crescimento. Porque daí nós vamos ou estimular ou inibir esse crescimento, enfim, trabalhar com a parte óssea e não com a parte dentária apenas como se faz na ortodontia. Entendi. Sendo assim, existe uma melhor idade para procurar um especialista? Quando que é essa melhor idade? Então, a gente tem que entender que os pacientes, mesmo os pequenininhos, né, os pacientes a partir do momento que tem dentes, ou um paciente de 3, 4 aninhos, se o clínico geral ou odontopediatra, que é o especialista em crianças, se ele notar alguma alteração significativa, ele vai, obviamente, orientar os pais para que nos procure. Ou se os próprios pais perceberem que, por exemplo, a criança não está fechando a boquinha adequadamente, ou se a criança está com a mordida torta, enfim, é uma questão de nos procurar. Mas a idade correta para nós fazermos uma primeira checagem, para o paciente ser trazido para a nossa avaliação, é por volta dos 7 anos de idade. Por que por volta dos 7 anos de idade? As crianças têm os dentes descidos, os dentes de leite, né, que a gente chama de dentinho de leite, são 10 no arco de cima, 10 no arco de baixo. E quando a criança entra em torno dos 7 anos de idade, vai nascer um dentinho lá atrás de todos eles, 4 dentes, que são os molares permanentes. Então, o que vai acontecer? Nessa época, a gente vai poder avaliar como que a oclusão do paciente vai se desenvolver daí para frente. Sim. Então, é um marco, né? Por volta dos 7 anos de idade, quando os primeiros molares permanentes nascem e rompem, é a idade ideal para que uma primeira avaliação ortodôntica, ortopédica seja feita. Então, esse é o nosso conselho. Perfeito. E quais são os tipos de maloclusões que existem? Então, classicamente, né, a gente divide a maloclusão em classes, né? Classe 1, classe 2, classe 3. Então, nós vamos poder mostrar algum material também sobre... Com certeza, certamente. A gente pode providenciar alguma coisa para que vocês consigam ver, né? Melhor isso. Então, o paciente classe 1 é quando as bases ósseas, né? A parte de cima, a parte de baixo, elas estão bem posicionadinhas e a gente tem ou um apinhamento dentário, ou seja, os dentes estão todos amontoadinhos, não estão bem alinhados, ou a gente tem espaços entre os dentes, ou a gente tem uma mordida cruzada, que é quando o arco de cima, comparado ao arco de baixo, ele está mais estreito. Enfim, mas não existe uma alteração antero-posterior, ou seja, de frente para trás, tá? Se faz sentido. Certo. Já na classe 2, a gente tem uma alteração onde ou a mandíbula, que é o osso de baixo, está um pouco para trás, ou a maxila, que é o osso de cima, está um pouco para frente, ou a gente tem uma mistura dos dois, né? Então, isso a gente chama de classe 2. Então, os dentes ficam incorretamente... É uma sobremordida? Pode ser chamado assim também, pode ser chamado. Mas, enfim, é uma alteração entre os arcos, né? Existe uma alteração que deve ser corrigida. É a maloclusão mais comum que a gente tem. E a classe 3 é o prognatismo, é o prognata, aquele paciente que tem a parte de baixo bem pronunciada. Isso normalmente é hereditário, é genético, né? E pode ser que a mandíbula do paciente, o arco de baixo seja muito grande e pode ser que o arco de cima seja muito pequeno. Ou pode ser uma mistura de ambos os problemas, né?
E esse paciente, ele tem que ser tratado, se o arco de cima, enfim, tá muito curto, ele tem que ser tratado até os 8, 9 anos de idade para a gente ter chance de ter algum sucesso. Se o paciente é um prognata verdadeiro, se essa mandíbula está muito para trás, a gente vai ter um problema que provavelmente vai ser corrigido cirurgicamente quando o paciente estiver no término do crescimento dele, então, após os 18 anos de idade. Mas o importante é que existe tratamento e existe cirurgia, né, doutora? Existe solução para basicamente todos os problemas, exatamente. E quais são os tipos de aparelhos disponíveis aqui na clínica? Bom, nós trabalhamos com os aparelhos ortopédicos, que são os móveis. Eu não vou ficar citando nomes de aparelhos, porque acho que seria cansativo, né, para todo mundo. E nós trabalhamos na ortodontia, nós temos então os aparelhos convencionais, que são os metálicos, que são colados na parte externa dos dentes, que são os aparelhos vestibulares. Nós trabalhamos com esses aparelhos, eles se dividem em convencionais ou autoligados. Os autoligados são aparelhos que eles não precisam das tais as borrachinhas para que, né, o arco fique preso aos dentes. Então ele facilita a movimentação e a gente tem um ganho de tempo nessa fase de alinhamento inicial. E aí também trabalhamos com os aparelhos estéticos, né, que são os de safira, os de porcelana. Trabalhamos com a técnica lingual, que é aquela técnica que todos os aparelhos são colocados na face interna dos dentes. Esse aparelho lingual, ele machuca, causa algum desconforto para o paciente? Isso é muito relativo, né? O desconforto é relativo, porque há pacientes que reclamam mais, há pacientes que reclamam menos. Existe sim uma adaptação, um período de adaptação fonética, né? Agora, e pode ferir um pouquinho a língua do paciente no começo. A maioria dos pacientes não se queixam muito, porque os aparelhos estão cada vez mais lisos, mais flat, né? Então eles incomodam cada vez menos. Que bom! E nós trabalhamos também com a técnica dos aparelhos invisíveis, né? Que tem uma marca própria, né? Americana, com a qual a gente é credenciado e trabalha. Mas eles são moldeiras em acetato, né, um material durinho, transparente, que vai fazendo as alterações todas na posição dos dentes conforme você vai trocando essas moldeiras. Então essa é uma outra técnica que a gente utiliza também. Que ótimo! Doutora, nós comentamos, né, a doutora falou aí da questão da criança, tá sempre com a boquinha fechada, respirando com a boquinha fechada. Eu queria deixar para o nosso público, principalmente para as mamães, uma alerta aí, quais são os cuidados, como que ela deve proceder para tentar ajudar o filho aí precocemente. Na realidade, o que você está me perguntando é muito pertinente, porque é o que nós chamamos de respiração bucal, né? Então, o ser humano, ele foi feito para respirar pelo nariz. Só que em função de, às vezes até muitas coisas podem alterar essa respiração, o paciente pode ter um tecido que cresce dentro do nariz e impede a respiração. Enfim, tem várias teorias explicando a rinite alérgica, né, que pode ser um causador da respiração bucal, enfim. E prejudica no dia a dia, do rendimento dessa criança. Com certeza, porque o que acontece? Quando nós respiramos pelo nariz, existe toda uma passagem aérea pelas vias aéreas superiores que vai fazer uma oxigenação perfeita. Então o paciente vai ter uma oxigenação adequada e essa oxigenação vai ser distribuída, enfim, para os outros órgãos e o paciente vai ter um rendimento no esporte ou no dia a dia, ele não vai ter sonolência, ele vai dormir melhor se ele consegue respirar bem pelo nariz. Quando o paciente respira pela boca, toda a filtragem de ar, toda essa qualidade que esse ar entraria quando respirando pelo nariz, ele se perde. Então, o que acontece? A qualidade do ar vai ser inadequada, a oxigenação vai ser inadequada e, lógico, o rendimento nunca vai ser mais o mesmo. O rendimento no esporte vai ser menor. Provavelmente, esse paciente vai ter deformidades na boquinha também, porque o que acontece? Quando o ar entra pelo nariz, você tem uma pressão em cima do céu da boca que mantém o céu da boca com formato adequado. Já quando o paciente, ou a criança, ou o adulto respira pela boca, o ar inverte, ele faz uma pressão negativa, ele entra pela boca e bate no céu da boca. Certo. Então o que vai acontecer? O céu da boca vai se alterando, ele vai ficando profundo e atrésico, ele vai ficando estreito e daí a gente tem o problema da mordida cruzada provavelmente, que tem que ser corrigido também. Então é muito importante, mamãe, que vocês estejam sempre atenta e procure a ajuda de um profissional. Doutora, cirurgia ortognática. Muitos e-mails também nos chegam a respeito desse assunto. Muitas pessoas têm medo ainda da cirurgia ortognática. Queremos saber agora o que evoluiu no pós-operatório, né? E como que é essa cirurgia?
Na realidade, eu não sou especialista em cirurgia ortognática, mas o que nós fazemos é preparar os pacientes para que eles recebam cirurgia ortognática. Bom, em primeiro lugar, por que o paciente tem que fazer uma cirurgia ortognática, né? Então, até fazendo um link anterior com o que nós falamos lá no início das perguntas, no início do programa, então, se a deformidade óssea ela não é corrigida ou se ela é tamanha que não há como se corrigir ou disfarçá-la, o paciente vai ter que operar a face, né? Para que esses ossos sejam colocados nos locais corretos. Bom, enfim, tinha-se um mito, porque antigamente a cirurgia ortognática ela necessitava de uma fixação. Então, o paciente, os ossos eram fraturados, eram colocados nos locais certos e toda a fixação tinha que manter, essa fixação fazia com que o paciente tivesse que manter a boca fechada por muito tempo. Nossa. Então, tinha que tomar o alimento por canudinho, era muito difícil, um desconforto danado. Hoje em dia, com a invenção, a descoberta aí do material, do titânio, toda essa fixação ela passou a ser interna, ou seja, durante o procedimento cirúrgico, o profissional, o cirurgião ortognata, ele vai fixar esses ossos nas posições corretas com esses pinos e placas de titânio. Isso, então, fez com que todo o processo pós-operatório seja mais curto, e, enfim, um conforto muito maior para o paciente, que não tem que ficar tanto tempo tomando com canudinho a alimentação e só líquida, né? Que ótimo, doutora. Muito bom. Eu queria agora, tá, nos despedir aqui do nosso programa, né, que a doutora dê um alerta aí para o nosso público, para os pacientes, como eles devem escolher, como que é a procura correta pelo profissional aí em ortodontia e ortopedia, principalmente, né, facial aí dos maxilares. Eu acho que a dica seria a seguinte, normalmente o paciente vem por indicação de outros pacientes ou por indicação de um dentista. Então, acho que o melhor caminho é sempre você se informar com o seu próprio dentista ou com o odontopediatra da criança se ele tem uma indicação para fazer, porque certamente ele vai acabar indicando o paciente para um especialista de fato, alguém que após a faculdade de odontologia se especializou, investiu tempo numa formação adequada para poder melhor tratar cada paciente. Ajudar aí a melhorar a qualidade de vida desses pacientes. Com qualidade de serviço também. Né? Com certeza. Doutora, muito obrigada aí pelo seu esclarecimento em nosso programa. Parabéns pela clínica e até o nosso próximo encontro. Sou eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada. É o programa Vida e Saúde na TV. Informação com muita responsabilidade para você.